35. A força de um soldado. Você diz que o poder em si deve ser tratado como separado em nossas mentes do receptáculo que o controla. Adolin caminhava um pouco mais relaxado, sabendo que conseguia se comunicar com o Shallan. Assim, depois de voltar da observação do esplêndido de estrela, gesticulou com o polegar levantado para Uapan. Havia sido uma excelente sugestão, e passar um tempo sozinho com ela havia sido exatamente do que os dois precisavam. Shallan deu um abraço carinhoso nele e apertou seus braços. Depois saiu apressada para recolher seus pertences. Fazia sentido, ele pensou, que ela estivesse nervosa ultimamente. Havia um espião infiltrado na missão. Talvez ele não houvesse pensado muito naquele problema em particular. Mas aquela era a especialidade de Shallan. Ilusões, mentiras, arte e ficção. Política deveria ser a dele. Adolin fora criado como o segundo na sucessão do trono, e depois o terceiro após o nascimento do pequeno Gavi. Embora houvesse recusado aquele mesmo trono quando lhe for oferecido, ele deveria ser um emissário competente para uma nação estrangeira. Apele para a honra deles, pensou, lembrando-se da sugestão de Arshkan. Procurou Galante, o afastou dos cavalariços para colocar pessoalmente a carga do cavalo, as espadas nas bainhas, a caixa das outras armas e, por fim, o baú de roupas do lado oposto. Fitou os olhos azuis de Galante. Adolin sempre sentia que podia haver algum tipo de luz lá no fundo. Deve ser ótimo não precisar se preocupar com coisas como política ou relacionamentos, disse Adolin, acariciando o cavalo, que bufou de uma maneira que ele achou distintamente desdenhosa. Talvez a vida de um cavalo fosse mais complicada do que um homem podia entender. Mali, a esposa de Felt, se aproximou, conduzindo Maia. Adolin havia pedido à escriba que tomasse conta da esplêndida enquanto ele saía para sua caminhada. Ele gesticulou para o Richadio. Vamos? Era difícil obter qualquer tipo de reação por parte de Maia, mas ele preferia perguntar. De fato, pensou notar um menear de cabeça. Interpretou isso como permissão, então a ajudou a subir no cavalo. As primeiras vezes que a fizera montar havia sido um processo difícil, que envolvera pisar em algumas caixas e puxá-la desajeitadamente até a cela. Mas agora ela sabia o que fazer. Só precisava se apoiar na mão dele para subir e se acomodar. Maia era mais pesada do que parecia, feita de cordas espessas, estreitas e densas como músculos. Ainda assim, mesmo no início, o esforço de ajudá-la a se sentar valer a pena. Tornava a viagem mais fácil, já que ela permanecia placidamente no cavalo e os seguia. Além disso, a Dolinha admitia que se sentia melhor com o Galante tomando conta dela. O Richadio compreendia. Era preciso tomar um cuidado especial com um soldado que havia deixado parte de si no campo de batalha. Eles começaram a viagem mais um dia. Adolin conduzindo a equipe, embora Godek e seus planos estivessem servindo de batedores à frente. O solene dançarino de precipícios não tinha luz das tempestades. Havia usado o restante da noite anterior para preparar comida para a viagem de volta para casa. Mas Godek tinha a prática de batedor como parte do treinamento de radiante. Adolin passou o começo da caminhada tentando definir uma estratégia final para abordar os esplêndidos de honra. Os outros tinham razão. As ideias que haviam apresentado dificilmente funcionariam. Então, começaria com as cartas. Contudo, poderia desenvolver um plano B? Não conseguiu pensar em nada e, por volta do meio-dia, havia perdido qualquer sensação de calma ou satisfação que conquistara ao passar a manhã com Shallan. Com esforço, ele se impediu de ser grosseiro quando Felt se aproximou pela retaguarda. O batedor estrangeiro havia sido um soldado valioso e estável da missão até então.
Felt podia não ser exatamente tão alerta quanto já fora, mas parecia ter um sexto sentido para viajar em lugares desconhecidos. Luminobre, disse o homem, usando um velho chapéu mole que herdara quando o baixinho se aposentara do serviço e que era como uma recordação. Embora não seguisse as regras, era o tipo de coisa que se permitia a um homem como Felt. Os humanos acabaram de levantar acampamento e se voltaram para o sul. Parece que desistiram de nos seguir. É mesmo? Por que agora? Pois é, achei estranho, embora não consiga entender por quê. Adolin ordenou uma pausa para um lanche. Merit se aproximou para descarregar Galante quando ele descansasse, para que ele descansasse um pouco, e Adolin seguiu Feld até a retaguarda de seu grupinho. Ali, escalaram uma pequena florescência de obsidiana, plantas de vidro frágeis estalando e se despedaçando sob seus pés, e esprenos de vida se desviando, de onde poderiam usar lunetas para observar os tucarenos. Era quase impossível avistar o estranho grupo de humanos na paisagem escura de Shadesmar. Eles realmente haviam se voltado para o sul. Por que nos seguiram até aqui só para desistir agora? Perguntou Adolin. Talvez não estivessem nos perseguindo. Podiam simplesmente estar indo nessa direção. E isso explicaria por que sempre tomaram tanto cuidado de permanecer longe de nós e não nos alcançar. Um argumento válido. De fato, se Adolin não tivesse achado aqueles humanos tão estranhos no primeiro encontro, provavelmente teria imaginado isso desde o início. Não havia considerado esquisito que Norton estivesse viajando na mesma direção. Por que deveria se preocupar tanto com aquele grupo? Há algo de estranho neles. A maneira como ficavam tão perto, a maneira como nos vigiavam. Adolin os estudou pela luneta, embora àquela distância não conseguisse identificar mais do que as sombras de figuras carregando tochas. Bem, eles parecem estar partindo, comentou com Felt, devolvendo a luneta. Fique de guarda enquanto comemos, só por via das dúvidas. Adolin estava na metade do caminho até a frente do grupo, quando a verdade o acometeu. Vel fechou o baú que guardava o cubo de comunicação, depois o trancou. Não podia contar que o espião fosse recolocar o cubo sempre com uma face de frente para cima. Então, usando um truque que havia aprendido com Tim muito tempo antes, começara a salpicá-lo com uma levíssima pitada de pó. O cubo não havia sido tocado durante toda aquela viagem, até onde ela identificava. Vel precisava dar um jeito de usá-lo como isca, deixando-o em algum lugar tentador. Ponderando sobre isso, ela andou e pegou uma tigela de mingau com Ishna. Vel se preparou para comer a terrível gororoba transmutada. Devia forçar Radiante a assumir o controle durante as refeições. Soldados estavam acostumados a comer rações horríveis em campo, certo? Radiante consideraria uma honra se alimentar daquele grude. Isso fortaleceria seu caráter e... Adolin passou correndo. Radiante largou a tigela e se levantou de um salto. Aquela era a postura de um homem correndo para uma batalha. Ela disparou atrás dele, tentando invocar a espada fractal por reflexo, o que, naturalmente, não funcionou. Não em Shadesmar. Adolin subiu apressado até o topo da florescência, onde Felt ainda estava vigiando a retaguarda. Radiante começou a escalar, e dois dos soldados de Adolin se juntaram a ela. O restante dos radiantes e agentes, até mesmo Zu, a guardiã das pedras, que sempre parecia tão entusiasmada e atenta, apenas olhou para trás, parecendo confusos. No topo da florescência, ela viu Adolin espiar por uma luneta, tenso e alerta. O que foi? Perguntou Radiante. Eles não estavam seguindo a gente. Deixe um espleno ou dois para vigiar o acampamento e venha com todos os outros atrás de mim. Estejam prontos para uma luta, disse ele. Adolin saltou da floração. As botas bateram na pedra abaixo. Raios. Ele lembrava que não estava usando a armadura fractal, não lembrava?
Adolin saiu correndo até a distante caravana dos tucarenos, com a mão na espada embanhada no cinto, mantendo-a no lugar. Radiante estava perplexa. Adolin pretendia caminhar toda a distância até... O som de pedra estalando trovejou às suas costas. Radiante deu um pulo, vasculhando as formações próximas em busca de algum tipo de avalanche. Só então entendeu que era o som de cascos batendo em obsidiana em alta velocidade, enquanto o galante passava. Maia, em pânico, se agarrava à crina com as duas mãos, mas os suprimentos pareciam ter sido descarregados. Praticamente sem perder o ritmo, Adolin agarrou as rédeas pendentes quando o galante o alcançou. Deu um estranho salto enquanto corria e se instalou na cela atrás de Maia, em uma manobra que parte do cérebro de Radiante se recusava a acreditar que era possível. Ferrugens, disse Felt baixando a luneta. Como o animal sabia? Alguém ouviu o grão-príncipe Adolin assoviar para chamá-lo? Os outros soldados balançaram a cabeça. Vamos, ordenou Radiante. Pegue os cavalos de carga e mande batedores atrás do grão-príncipe. Vou pedir que Padrão tome conta das nossas coisas. Todos os outros, se preparem para marchar. Ela os colocou em movimento no que considerou um período impressionantemente curto. 3 soldados a cavalo galoparam atrás de Adolin, mas eram muito mais lentos do que o Richardio. Algo tão grande não deveria ser tão rápido. Ela seguia em marcha acelerada ao lado de Godek e Zu, ultrapassando Thor e alguns dos esprenos. Contudo, embora o treinamento de Radiante com Adolin ao longo dos 12 meses anteriores significasse que ela não era mole, também nunca fizera marchas forçadas. Passara a contar com a luz das tempestades, com a qual conseguia correr o máximo de velocidade sem se cansar. Godek poderia ter deslizado à frente, movendo-se sobre a pedra como se fosse gelo. Eles não tinham mais luz das tempestades, então seguiam a maior velocidade que conseguiam. O que foi que a Dorinha havia dito? Que os humanos estranhos não estavam seguindo o grupo deles? Então, quem estavam seguindo? Ela entendeu quase imediatamente. Os humanos haviam ficado por perto sempre à vista, como se quisessem alcançar o grupo, mas sem nunca ousar fazê-lo. Eles haviam se desviado naquele dia, indo para o sul, a mesma direção para onde fora Notum. Cavalgar atrás de Mãe enquanto ela se agarrava ao pescoço de Galante não era particularmente confortável para Adolin. Por sorte, o Richardinho não precisava de muitas instruções. Adolin se inclinou para ficar abaixado, agarrando as rédeas e sentindo o ritmo dos cascos de Galante batendo no chão de obsidiana. Os tucarenos provavelmente haviam planejado atacar Notum logo depois que sua patrulha deixasse a cidade portuária, mas se contiveram quando o grupo de Adolin começou a seguir na mesma direção. Deviam ter ficado receosos que a equipe de Adolin defendesse Notum. Eles haviam ficado por perto, sem ousar atacar, até que finalmente Notum se voltara para o sul, enquanto Adolin continuara para o oeste. Galante estava suando muito quando se aproximaram da caravana dos humanos, que haviam deixado alguns para trás com os suprimentos e mandado um grupo maior atrás de Notum levando tochas. Adolin ignorou aqueles que estavam guardando os suprimentos e se inclinou ainda mais, com uma das mãos ao redor da cintura de Maia, torcendo para que estivesse errado. Torcendo para que tudo aquilo fosse por nada. A preocupação de Adolin aumentava quanto mais perto ele chegava. Luz intensa de tochas. Figuras gritando. Quando chegarmos lá, fique fora da luta, disse Adolin ao cavalo. Galante bufou, discordando. Vou precisar de você para me tirar de lá, e você vai precisar recuperar o fôlego para isso, explicou Adolin. Os richadios eram muito mais do que cavalos de batalha comuns, e eram dotados de uma velocidade que parecia desafiar seu enorme tamanho. Ou seja, não eram feitos para galopadas longas. E Adolin não havia sido feito para combater um grupo grande sozinho. Os outros estariam muito atrás. Então, qual era o plano? Se Notum estivesse em perigo,
Adolin não podia simplesmente encarar 10 pessoas ou mais sem sua armadura. Ele se aproximou, avistando homens em roupas tucarenas espessas e estampadas, que seguravam tochas e espadas, cutelos curtos de uma mão com a curva fechada. Armas cortantes de uso comum. Só 2 dos inimigos tinham escudos e não levavam armaduras, embora ele houvesse visto algumas lanças que teria que prestar atenção. Os homens haviam parado em um grande círculo, cercando algo no centro. Adolin trincou os dentes e guiou Galante com os joelhos para chegar mais perto, de modo que pudesse enxergar melhor o que estava acontecendo. Os esplanos haviam sido reservados quanto à possibilidade de serem mortos em Shadesmar. Adolin os vira carregando armas e, durante sua viagem anterior, os marinheiros de Noton haviam admitido que esplanos podiam ser cortados e que sentiam dor. Para matá-los, era necessário feri-los a tal ponto que suas mentes se despedaçassem e eles se tornassem algo parecido com um olho morto. Pai das tempestades. Adolin viu bastante ao passar a cavalo. Seus piores medos se confirmaram. No centro, uma figura brilhante jazia encolhida no chão, presa com cordas. Cerca de uma dúzia de tucarenos o estava golpeando com lanças e espadas. Os assistentes de Noton, 3 navegantes, haviam sido amarrados e dispostos em uma fileira. Talvez fossem os próximos a sofrerem torturas. Felizmente, os atacantes não pareciam ter arcos, então Galante passou por eles sem incidentes. De fato, Adolin tinha cada vez mais certeza, devido às suas posturas e falta de disciplina, de que aquilo era mais uma turba do que uma unidade militar. Por que estavam atacando um espleno de honra? Aliás, como sequer haviam chegado a Shadesmar. Adolin refreou o cavalo quando se afastou a uma distância segura. Torcera para atrair alguns dos ducarenos, mas eles permaneceram aglomerados, cerca de 20 homens com tochas, lâmpadas e espadas. Depois de olharem brevemente para Adolin, voltaram a apunhalar Noton. Raios! Quanto tempo um espleno duraria sob tal tratamento? Adolin conferiu onde estavam seus reforços e avistou várias figuras a cavalo se aproximando ao longe, mas minutos preciosos se passariam até que chegassem. Devia colocar a missão em risco ou salvar Noton sozinho? Colocá-lo em risco como? Você mal sabe o que está fazendo aqui. Os outros podem entregar algumas cartas, pensou ele. Você não é nada além de um uniforme e uma espada, Adolin. Use-os. Ele desmontou de galante. Se isso der errado, leve mais até os outros. Vou retardar aqueles homens, falou ele para o cavalo. Galante bufou novamente. Estava acostumado a cavalgar para o combate com Dalinar. Não, você vai se machucar. Maia agarrou o ombro de Adolin com a mão tensa. Havia passado a cavalgada se segurando com força a crina de Galante, e Adolin sentira seu pavor, talvez por se mover tão rápido. Ele olhou para a expressão apagada da esprena, sentindo a pegada no ombro do uniforme. Se eu atrair aqueles homens para longe, Maia, você consegue ir até Noton e cortar as amarras dele? Pode usar uma das espadas nas bainhas da cela. A resposta foi um grunhido baixo, meio ganido, e um aperto com mais força no ombro dele. Está tudo bem, disse ele, soltando os dedos dela. Não é culpa sua. Fique aqui, em segurança. Adolin respirou fundo e pegou a grande espada da bainha no ombro de Galante. Seu bastão-espada havia ficado no acampamento, na caixa de armas, junto ao escudo e ao elmo. Então a melhor opção contra aquela ralé era usar a arma com maior alcance. Ele levantou a enorme espada. Era mais fina do que uma espada fractal, mas tão longa quanto muitas delas, e mais pesada. Muitos espadachins que ele conhecia as consideravam inferiores às espadas fractais, mas era possível usar muitas das mesmas formas de esgrima, e havia uma solidez em uma grande espada que Adolin sempre apreciara. Ele atravessou a passos largos o chão de obsidiana preta e começou a berrar. Ei! Chamou ele, segurando a espada para o lado com ambas as mãos. Ei!
Isso chamou a atenção deles. As figuras sombrias se afastaram de Norton, uma forma encolhida em branco e azul suaves. Tudo bem, pensou Adolin. Preciso ganhar tempo. Não precisava derrotar todos os 20 homens. Só precisava durar tempo bastante para que seus soldados chegassem e ajudassem a equilibrar a luta. Infelizmente, mesmo que os tucarenos não fossem treinados para a batalha, Adolin estava em grave desvantagem. Quando jovem, com a cabeça cheia de histórias de fractários que haviam derrotado companhias inteiras sozinhos, imaginara que poderia acabar com 2 ou 3 oponentes ao mesmo tempo em uma luta. Fora amargamente desenganado quanto a essa ideia. Sim, um homem podia enfrentar muitos com treinamento adequado, mas isso nunca era preferível. Era fácil demais ser cercado, fácil demais levar um golpe por trás enquanto enfrentava outro oponente. A menos que os inimigos não soubessem o que estavam fazendo. A menos que estivessem assustados. A menos que fosse possível impedir que tirassem proveito de sua vantagem. Adolin não venceria aquela batalha porque duelava melhor do que qualquer um deles. Venceria porque os oponentes perderiam. Ei, vamos conversar. Vocês têm um esplêndido de honra aí. Quanto querem por ele? Eles responderam em tucareno e, como antes, quando Adolin os abordaram no acampamento, adotaram imediatamente uma postura hostil. Investiram contra ele com as armas desembainhadas, rostos barbudos e cabelos espessos e acentuando as expressões sombrias. Adolin vislumbrou o esplêndido de expectativa como enormes lurgues flutuando pelos limites do campo de batalha. Até ouviu um esprênio de dor ao longe. Suponho que não vão concordar em lutar um de cada vez. Uma série de duelos amistosos? Juro que pego leve com vocês, comentou Adolin. Eles se aproximaram cada vez mais e estavam a uma distância bem curta. Havia um lanceiro na frente dos outros. As lanças seriam o maior perigo. Adolin teria mais alcance contra aqueles com cutelos. Pelo jeito não, disse ele com um suspiro. Então se lançou para a frente, segurando a grande espada firmemente com as 2 mãos. Aparou o ataque de lança do primeiro homem, então desferiu um poderoso golpe em arco e cortou a cabeça dele. Aquilo era mais difícil de fazer do que as pessoas pensavam. Até mesmo a lâmina mais afiada podia ficar presa em músculos ou na espinha. Lembrando de The Witcher agora. O jogo. O ângulo era tudo, e isso era a conclusão do movimento. Ignorando a sanguinolência do ataque, Adolin passou para a postura da chama. Rápida, brutal. Os outros tucarenos investiram contra ele, que os contornou para o lado, tentando evitar a ponta daquela formação desordenada. Seus movimentos rápidos os mantiveram desequilibrados, enquanto eles correram para tentar cercá-lo. Felizmente, o treinamento estava do lado de Adolin, que sabia como se manter em movimento, deixando o maior número possível de inimigos à frente. Soldados destreinados se moviam em bandos, permitindo que o oponente os contornasse e o impedisse de chegar à sua retaguarda. Os homens recuaram enquanto Adolin fazia movimentos largos com a espada, mais golpes defensivos do que ataques de fato. Enquanto ele se desviava para o lado, alguns dos homens olharam na outra direção quando um soldado na retaguarda gritou uma ordem. E pagaram caro por isso. Adolin se chocou contra o flanco do bando, golpeando a grande espada contra o corpo de um deles e arrancando com um puxão para cortar o pescoço do outro com um movimento de retorno. Destripou mais um com uma investida, outro lanceiro, seu alvo primário naquela ofensiva. Os homens gritaram e se dispersaram em pânico, e aquele que Adolin varara gritando e tropeçando. Até mesmo oponentes acostumados à batalha podiam ser intimidados pela brutalidade casual de uma grande espada em ação. Adolin conseguiu pegar um último tucareno, que não havia sido rápido bastante para escapar. Acertou um golpe em arco no braço do homem. O tucareno uivou, deixando cair a arma.
e Adolin o chutou ao puxar com força a espada, que havia ficado presa no osso. Soltou-a com esforço e uma rajada de sangue. Então girou o corpo todo e investiu, fazendo que outros saltassem para longe, assustados. Não estava perfumando a bela e delicada dança de um duelo. Não estava fazendo o que amava. Aquilo era carnificina. Felizmente, tivera alguns bons exemplos naquela área. Seus melhores aliados eram a velocidade e a intimidação. Como havia esperado, os homens reagiram mal a perder vários do bando com um ataque tão rápido e terrível. Eles se afastaram, em vez de pressionar com a vantagem numérica. Gritaram em choque, raiva e medo, enquanto Adolin avançava contra o próximo, posicionando entre si os outros, para que não pudesse avançar com clareza contra ele. Adolin atacou em uma rápida sucessão para desviar o escudo do adversário, e então o abateu com um ataque na clavícula. Não foi sua morte mais limpa, mas o sangue no uniforme e no rosto de Adolin devia tê-lo deixado pavoroso, pois os tucaranos logo recuaram ainda mais, gritando no idioma deles. Infelizmente, a parte ruim estava prestes a começar. Adolin tentou continuar, assustando-os ao avançar contra o homem mais próximo, mas eles se recusaram a enfrentá-lo e continuaram tentando cercá-lo. Sozinho em espaço aberto, era difícil evitar ser cercado. Teve que dedicar toda a sua atenção ao dançar para trás, usando golpes amplos para manter os inimigos afastados, à procura de uma abertura, mas tomando cuidado para não deixar ninguém se postar às suas costas. Ele podia fazer isso, contanto que não ficasse cansado, mas isso aconteceria em algum momento e Adolin ficaria mais lento. Tentou outro plano, mudando para a postura da rocha, uma postura de defesa, pensada para a conservação de energia. Contanto que os inimigos permanecessem naquele semicírculo, com medo dele, como se Adolin fosse uma enguia celeste silvando, ganharia tempo para que os outros chegassem. Isso permitiu se aproximar de Noton, que estava gemendo, o corpo perfurado em uma dúzia de lugares, com feridas que sangravam uma fina névoa azul esbranquiçada. Infelizmente, suas amarras estavam apertadas, mas, mesmo que Adolin pudesse libertá-lo, duvidava de que o espreno conseguiria correr para um lugar seguro naquelas condições. Continue enrolando, pensou Adolin. Mas o inimigo estava se aproximando de novo. Ele os atacara com brutalidade, de modo rápido e eficiente no início, mas ainda eram 14 contra 1, e os homens pareceram compreender que Adolin estava perdido. Estreitaram o cerco, forçando-o a se manter em movimento e a tentar vigiar todos ao mesmo tempo. Sobrara um homem com escudo que gritava ordens. 4 investiram correndo, 2 à esquerda e 2 à direita. O líder devia ter alguma experiência de combate, pois não mandou todo mundo ao mesmo tempo, já que um amontoado caótico teria favorecido Adolin. Era melhor fazer com que os outros esperassem até que ele estivesse ocupado, então se aproximassem para sobrepujá-lo. Praguejando baixinho, Adolin enfrentou o primeiro par rapidamente, sua única esperança sendo abater os dois, depois pegar os outros que vinham atrás. Infelizmente, os homens na frente lutaram defensivamente, levantando a espada e se recusando a enfrentá-lo. Adolin foi forçado a girar e usar golpes amplos para os dois do outro lado, então tentar voltar e impedir que os dois na frente o atacassem. Ele conseguiu acertar um golpe, mas enquanto estava concentrado em impedir que fosse cercado, o líder mandou mais homens. Só correndo. Raios. Ele teve que se desviar para o lado para que não fosse derrubado, e enquanto abatia dois que haviam investido correndo, o caos resultante foi exatamente o que temia. Os inimigos conseguiram cercá-lo enquanto Adolin estava distraído, tentando não ser derrubado. Na bagunça, acabou pressionado pelos dois homens com espadas que chegaram tão perto que, ao sair de um giro, Adolin teve que usar a técnica de meia espada com a grande espada. Isso permitiu que realizasse um ataque preciso na garganta de um dos inimigos, mas deixou suas costas desprotegidas. Ele ouviu botas na pedra e, muito embora tenha tentado girar a tempo, foi tarde demais. O golpe de lança descentralizado do homem
acertou Adolin no flanco direito, perto da barriga. Adolin grunhiu de dor, mas conseguiu enfiar a espada e rechaçar o lanceiro. Danação. Havia sofrido exatamente o tipo de golpe que temera. Uma lança não vista enquanto estava ocupado. Seu próprio sangue começou a manchar o uniforme. O fim havia começado. Não precisavam derrotá-lo em um duelo espetacular. Só precisavam acertá-lo algumas vezes e esperar que a perda de sangue o derrubasse. Mas e se eu conseguir manter a posição? O uivo de um esplêndido de dor ecoou na distância. Adolin rechaçou os inimigos mais próximos, intimidando-os de volta com um rugido e vários golpes amplos e grandiosos. Contudo, o líder mandou 4 espadachins descansados. Eles estariam melhor se todos empunhassem lanças, mas isso deu pouca vantagem a Adolin, pois tinha que lutar de modo selvagem, com golpes impiedosos, para tentar mantê-los longe. Quando um atacante tropeçou, Adolin sentiu o orgulho por conseguir desferir um golpe na coxa exposta do homem e mandá-lo gritando para o chão. Os gritos do amigo ferido assustaram os outros por um breve momento, até que o capitão gritou para que voltassem à sua posição. Talvez, se Adolin chegasse àquele homem, uma figura usando um sobretudo com um padrão azul sobre amarelo. Adolin tentou, mas 2 homens se adiantaram para defender o líder. Botas sobre pedra às suas costas o fizeram girar, bloquear, então girar de novo. Ao redor, outros dançavam em um movimento estranho e inesperado. Adolin estava ficando cansado e era cada vez mais difícil mantê-lo só de um lado. Além disso, os homens não eram treinados, o que podia ser perigoso. Soldados não treinados eram muito mais agressivos, pois não percebiam que aquele tipo de tática poderia resultar na morte de todos. Ele não conseguia vigiar o grupo inteiro e muito menos enfrentá-lo. Então sentiu o próprio fim se aproximar quando saltou para se desviar de um ataque e suas costas tocaram alguém. Eles haviam chegado tão perto assim. Adolin se preparou para o golpe de uma lâmina, mas ouviu um rosnado baixo. Sobressaltado, olhou para trás e viu que a figura que esbarrara havia colocado suas costas contra as dele. Maia desembainhara a espada curta, mas a segurava como um cacetete, o braço estendido e a espada apontada para cima. Não era uma postura eficaz. Além disso, quando os inimigos se aproximaram, ela não os atacou, apenas rosnou. Você não deveria ter vindo, disse Adolin, o sangue quente da ferida escorrendo pelo seu flanco. Não ousava tentar estancá-lo ou deixaria a mão escorregadia para a luta. Mas obrigado, ela grunhiu em resposta. Galante se aproximou pela esquerda, desobedecendo completamente às ordens, mas 2 dos inimigos que ainda tinham lanças notaram e começaram a forçá-lo a se afastar. Os tucarenos restantes se moviam ao redor de Adolin e Maia, predatórios. Pareciam preocupados com a recém-chegada, embora Adolin não soubesse ao certo quanto tempo aquela hesitação duraria. Eles logo perceberiam que ela não era uma grande ameaça. A menos que... Maia! Exclamou Adolin. Então ele se reposicionou com os braços erguidos, segurando a espada de um jeito específico. O jeito como Zahel o ensinara a realizar seu kata matinal. Maia o encarou e, muito embora Adolin não conseguisse interpretar aqueles olhos apagados, algo mudou na postura da esprena. Maia pareceu compreender. Havia feito o mesmo kata com Adolin todas as manhãs daquela viagem, e antes o fizera com a espada dele incontáveis vezes. Como uma bênção, ela se moveu na mesma forma, segurando a espada com a pegada apropriada, com uma postura poderosa. Vamos, disse ele. Adolin começou o kata e ela fez o mesmo. Não era um movimento pensado para lutas de verdade, mas provocava admiração com os amplos movimentos de lâminas cintilantes. O líder dos tucarenos olhou para os cavalos que se aproximavam com os soldados de Adolin. Então rosnou um comando. Seus homens chegaram mais perto de Adolin,
embora parecessem sentir medo de Maia. E quem não sentiria? Um maolho morto lutando. Um par deles foi distraído por Galante, que se aproximou bufando. Mais importante, a maior desvantagem de Adorim havia sido mitigada. Ele não precisava vigiar as costas. Mesmo ferido, com o sangue quente manchando seu flanco, sentiu a confiança crescer. 3 homens avançaram contra ele, que permaneceu firme. Não. Não seria dominado. Nunca subestime a força de um soldado treinado para permanecer firme. Ele rugiu para os homens, brandindo a grande espada à frente e interrompendo o ataque. Os oponentes pararam subitamente. Sim, uma multidão podia sobrepujar um homem sozinho, e a habilidade na esgrima só os conteria por algum tempo. Mas o treinamento era mais do que aprender a empunhar uma arma. Também tinha a ver com confiança. Nunca subestime a simples força intimidadora de um homem que não recua. O primeiro investiu contra Adolin com uma espada, mas não havia cuidado bem da arma. A guarda da mão havia caído, então Adolin decepou os dedos dele contra o cabo. Um erro tolo. Um bom mestre espadachim sempre ensinava a vigiar as próprias mãos. Enquanto o homem gritava, outros 2 se aproximaram. Então Adolin investiu com o corpo todo, estendendo a grande espada a uma distância que obviamente o surpreendeu. Adolin empalou o estômago de um deles à distância de um corpo inteiro. Depois voltou à sua posição, dando um passo à frente e girando. Colocou todo o peso e impulso no ataque que acertou o segundo adversário, e outra cabeça saiu voando. Pelo canto do olho, captou mais 2 se aproximando, mas, enquanto voltava à sua postura e ficava de costas para Maia, os inimigos saíram correndo. Com seus amigos morrendo no chão diante deles, aqueles homens não aguentaram mais. Tremendo, eles fugiram aos gritos, juntando-se ao amigo que havia perdido os dedos, que segurava sua mão ensanguentada. O líder dos tucarenos entrou na luta junto com o guarda-costas, enquanto os outros começaram a se dispersar. Adolin não recuou um único passo ao encarar o guarda-costas e evitar a estocada dele. Nunca subestime o valor de estar disposto a manter sua posição. Adolin empurrou com o ombro o guarda-costas que cambaleava. Então brandiu a espada em movimento circular e quase conseguiu decapitar o líder. O homem se desviou bem a tempo, escapando com um corte no ombro. Sons trovejantes faziam parecer que os soldados de Adolin estavam perto, embora fosse apenas Galante pisando com força e soltando um guincho alto. Juntos, foi demais para os homens. Adolin não venceu, mas os tucarenos perderam, correndo para seus suprimentos e a segurança do grupo mais numeroso que haviam deixado para trás. O líder finalmente se juntou a eles. Quando Felt e os outros chegaram, alguns minutos depois, encontraram Adolin ensanguentado sustentando Noton, tonto, mas vivo, cercado pelos cadáveres dos inimigos que antes haviam tido uma probabilidade avassaladora contra ele.